Nosso entrevistado, Dona Nazaré, que é companheira. Meu amor. Amor, aí aí fica a sua Meu função. amor. Pode dar bom dia aí pra turma. Vocês estão no Facebook do Jornal de Ananideu e no Instagram do Ananideu Debate. Pode falar com o nosso público aí, tentando a turma aí. Primeiramente quero agradecer a Deus, né? Agradecer o nobre amigo. Repita o flow, você vai entrar na rádio também. Pode continuar. Porque esse convite realmente nos deixa honrado pela nossa consideração que temos também, principalmente nesse veículo que nós temos, dessa responsabilidade de comunicação, jornalista, escritor. Então, eu me senti assim feliz por ter sido lembrado, e aqui estamos juntos com essa equipe pela primeira vez. Isso para mim é prazeroso. E eu gostaria também de aproveitar e citar aqui meu amor, que está do meu lado. Fica à vontade. O amor é lindo, nessa fase de guerra. Lindo, É ótimo. Amor é lindo. O amor flutua. Ia falar mais alto, né? Silé também é romântico, viu? Silé também é. Romântico Então, apaixonado. O que acontece? Isso é bom. O que acontece? Nós temos... Agora só um minutinho, Wilson. Eu quero ouvir seu amor, Dona Nazaré. Fala um pouco aí pra gente. Isso é deixar. Tá os homens falando? E ele não cansa de falar, né, Nazaré? Ele não cansa, né? As palavras que ele sempre fala são palavras edificadoras, né? Então, em primeiro lugar, eu quero dar bom dia a todos, agradecer o convite a vocês, né, da rádio, que nós estamos aqui de coração aberto, né, muito agradecidos pelo convite. É uma honra estar aqui participando com vocês da nossa história, da história do meu amor, né? Então, é muito prazeroso e que nós possamos ter muitas e muitas outras, como posso dizer, oportunidade de estar falando para vocês coisas boas, transmitindo coisas boas para o nosso município, né? Porque o nosso município, ele é riquíssimo, né? Tem muitas pessoas que estão aqui. Vou pegar um pedacinho. E nós estamos aqui felizes de estar com vocês. Então eu vou passar a palavra aqui para o meu amor, que ele quer o escritor. Não, mas eu ainda quero fazer uma pergunta para a Dona Nazaré. Eu ainda quero fazer uma pergunta para a Dona Nazaré. Também quero. O março, 8 de março é o dia do mais, o dia da mulher é todo dia, né? Sim. E a senhora está aqui, a gente foi lá ontem, fez uma visita lá e a senhora Muito estava obrigada lá na pela livraria, visita, né? Sim. Tal, Nasa junto com o grande Wilson e tal. Qual é o papel que a senhora acha da mulher ali trabalhando na livraria? Não como esposa e tal, mas como carro-chefe. O Wilson já falou que a senhora é o carro-chefe ali da livraria. Então, fale um pouco da sua experiência. Então eu vou falar de mim, tá, gente? Da minha experiência na livraria, no nosso projeto social que nós temos, que é uma biblioteca comunitária que nós estamos trabalhando em prol à comunidade do Cidade Nova 8, né? E nós estamos muito felizes, começamos esse projeto através pedindo livros para todo o povo da Cidade Nova 8, né? E hoje tornou-se... Quer dizer que é doação, vocês pedem também doação para fazer... E nós temos livros novos também, que são dos distribuidores. Vocês também vendem livros, vendem livros? Nós temos a biblioteca comunitária, que foi necessário devido ao povo da comunidade Nova 8, né? A necessidade de ler sem custo, né? Então, esses livros nós... Só uma pergunta, dona, desculpe interromper. É para explicar para o público. Quer dizer que o cidadão chega lá, uma criança, uma pessoa vai lá, tem também, vocês têm, e também tem para leitura e para ter acesso, doação, tipo empréstimo, por favor. É uma biblioteca comunitária. Você chega lá, se você tem dinheiro, você leva. Se você não tem dinheiro, você leva livro também. Tá vendo, gente? Qual é o endereço? É Cidade Nova 8, WE 35A, número 9. Em tá? frente à praça. Em frente ao complexo do 8, não tem erro. Não tem erro nenhum. É aquela praça onde tem aquela placa da prefeitura. Eu amo a Ananindeua. Eu amo a Ananindeua, exatamente. Nós amamos a Ananindeua. Então, quem ama, cuida, né? Quem ama, foi bastante favorável a todos, né? Daqui. A gente está muito feliz por poder ajudar de alguma forma, através da leitura, da educação, que o conhecimento é uma coisa que ninguém rouba de você, né? Então a gente está fazendo isso em prol de todos que necessitam de ler,
conhecer. E a gente troca conhecimento, né? Tanto das pessoas que nos visitam, como nós também, né? A experiência. Isso é maravilhoso, nós estamos muito felizes de poder colaborar com a cidade de Nova Urca. Vocês vendem livros, doam livros, recebem, né? Recebem também, não é isso? Fazem doação e também recebem. É um projeto de doar para emprestar. Certo. Então são livros que estão para ser emprestados. Você tem de uma semana a 15 dias para devolver, né? Tipo biblioteca comunitária que sumiu, todas as bibliotecas. Nós temos só o Centur, né? Aqui em Ananindeua nós tínhamos outras bibliotecas também, mas não estão mais funcionando. Então a gente fica feliz por poder ajudar as pessoas. Hoje a biblioteca de Ananindeua, que é a biblioteca pública, que é da Secretaria de Educação, ela está inserida dentro do prédio da Secretaria. Antigamente ela funcionava ali na estrada do Maguari, na Cláudio Sul. Ela saiu, ficou agregada ao prédio da Secretaria. Né? Essa biblioteca, para quem não sabe, ela tem um nome, né? Que é Professor Santana Marques, né? Que é a Biblioteca Santana Marques, o Professor Santana Marques. E muitas pessoas não sabem. Então, como se tem já alguma biblioteca, no caso comunitária, no caso a de vocês, né? Nazarnil, né? Nazarwil. Nazarwil. De Nazaré com Wilson, juntou os dois nomes. Exatamente. Dê os contatos para que o nosso público possa ter acesso. O nosso telefone está tudo nas redes sociais, está no Instagram. Só um minutinho, eu vou interromper, porque a gente está entrando no ar, estamos entrando na rádio Mega Cidade, 87,9, já estamos no ar, viu, Dona Zalé? Gente, a gente está aqui na rádio, como a gente anunciou o programa começando agora, a nossa comunidade, a sua comunidade no ar, né? A gente está aqui ao vivo, a gente está aqui com Dona Nazaré. Nazaré, não sei qual é a forma que ela quer ser chamada. Não, pode ser. Ela é esposa, companheira do Wilson Liares, que é o bibliotecário, escritor, coordenador da Biblioteca do Ouro, e a Nazaré também. Eu vou te falar, Nazaré, tá só uma mulher jovem, bonita aqui, não é nada contra a dona, mas desculpa a intimidade, viu? Viu? A gente está aqui no ar, a esposa do Wilson, também ela é colaboradora, ela está lá na biblioteca, é uma das coordenadoras, está lá, ela já falou aqui para a gente ao vivo nas redes sociais, né? E quero também que ela fale aqui o funcionamento da biblioteca, como é que está. E Eduardo Sileca deve dar uma palavrinha antes. Fala, Eduardo. Eu agora perguntei para a senhora, em off, a questão a forma de como vocês atuam na biblioteca. Vocês recebem livro, doam livro, vendem, e tem também aquela facilidade das pessoas ter o livro acesso, a leitura, né? Qual é o procedimento que vocês fazem na biblioteca? Nós temos livros didáticos, temos livros de direito, temos livros de medicina, né? Tudo para ser emprestado. Você adquire o livro, tem livros também matemática, português, tem mas todo tipo de livro nós temos lá na biblioteca comunitária. Essa biblioteca, ela já está funcionando há muitos anos já, não é que seja antiga, ela tem 3 anos, né? Então a gente fica feliz porque a gente está contribuindo para que as pessoas tenham conhecimento de graça. Por exemplo, um livro de direito, que não é do ano, né? Mas é um livro de direito que dá para a pessoa estudar. Quem está começando tem como estudar no livro. A base, né? Que custa R$300, 250, 350. Ele adquire de graça lá na Azul, na biblioteca na Azul. Estamos aqui. A apresentação para mim foi ótima. A gente chamou o nosso escritor, livreiro Wilson Liares, que entrou primeiro, foi a companheira dele, mulher, Nazaré, que também é coordenadora da biblioteca. E o mês de março, o mês da mulher, para mim, mês da mulher não existe. Existe todo dia da mulher. E 8 de março, que é o dia de luta, e foi ótimo essa entrada aqui, né, Wilson? Mês de março, com sua companheira, coordenadora. E iniciando com ela, né? Uma mulher. Está representando as nossas mulheres. Wilson Liares, você está no agora, a gente, como a gente falou, você é nosso convidado, Dona Nazaré também. Agradeço, inclusive, até. A gente está aqui na Rádio Mega Cidade. Wilson, eu só queria fazer as perguntas, se der, e você explana. Wilson, eu me lembro que eu passei ano passado, acho que foi ano passado, do ano, naquele negócio da pandemia, e vi lá na biblioteca. Eu já tinha visto falar da biblioteca, matéria da prefeitura. E aí a gente lá conversou, você falou um pouquinho do que é, aí você que vai falar, né?
E eu achei interessante, né? Primeiro, biblioteca comunitária. Segundo, quando chegou lá, além da biblioteca comunitária, nós temos o Wilson. E Dona Nazaré, o Wilson que é intelectual, é escritor. Daqui a pouco ele vai falar, não, deixa eu botar aqui, viu, gente? Quem está na nossa rede, está aqui os livros. E da Rádio Fé. Na rádio você vai lá pro Facebook do Jornal da Anindeu, você vai pro Instagram da Anindeu Debate, você acompanha também ao vivo. E a gente vai ter também um compacto na TV Interação Canal 17, que também é outro instrumento de divulgação da comunicação de Deus. Então, Wilson, a gente queria saber mais ou menos como é que funciona a biblioteca. Dona Nazaré já falou aqui. Como é que faz? Também daqui a pouco também a gente quer conversar sobre sua obra, sobre sua produção, que você tem a produção intelectual de escrever, também de edição de livro. Parece que ali você também trabalha como editora. Preciso até conversar com você, que eu tenho uns livros que eu preciso mandar botar pro prelo, como se falava antigamente. E eu tô aqui, vou passar a bola para o Eduardo Silé, para não passar o dia todo falando, que ainda tem nosso convidado. Silé, com você. Bom dia, Wilson. Bom dia. Obrigado por estar aqui com a gente, né? Na Prazer reabertura enorme do nosso programa. Nós que agradecemos de coração pelo convite também. Sim. Wilson, nós tivemos ontem com você. O Ruja é seu conhecido já há bastante tempo, né? Mas eu te conheci ontem. E fiquei muito feliz de saber a maneira de como vocês atuam, né? Deixam justamente as portas abertas para a leitura, né? E isso faz um detalhe. Nosso povo brasileiro não gosta muito de leitura, né? Não é muito chegado à leitura, né? São raras as pessoas aí que passam o tempo todo, principalmente agora na tecnologia avançada aí, tu vê os nossos filhos, nossos netos, os nossos parentes, tudo com o pescoço duro aqui no celular e tal. Mas a leitura se faz necessária, do livro impresso. E é importante que a gente divulgue isso. Para isso acontece lá na livraria do nosso companheiro Wilson, a biblioteca que está à disposição da população. Não é isso, Wilson? Isso, é verdade. O que acontece? Tudo tem que Wilson, primeiro eu vou pedir um favor para você se apresentar ao público que está aqui ouvindo a rádio, por favor. Eu, Wilson de Castro Linhares, carioca, Da Gema? da Gema, que encontrei uma grande mulher. Ah, Dona Nazaré, está aqui, vocês estão todos aqui no ar. E tudo foi um propósito de Deus. Por que razão? Nas Escrituras Sagradas, nós aprendemos que Deus já se comoveu com o homem. Não convém que o homem ande só. E duas dobras, elas jamais vão ser partidas. Então o que acontece? Deus já estava prevendo essa grande obra que estava por vir. Essa trilogia. E quando eu vim para aqui, eu conheci uma experiência maravilhosa. Foi o que uma mulher é capaz de fazer na vida do homem, ajudando ela a realizar um projeto que não é do Wilson Linhares como escritor. É um projeto de Deus, e ela entendeu bem isso. Então, para começar a fazer a minha apresentação, eu tenho que fazer esse prefácio. Porque eu somente, né, uma pessoa só, não consegue fazer tanta coisa assim. Então, eu como escritor, Deus já sabia disso, dessa obra que estava por vir, e que eu ia precisar muito da ajuda dela. E foi isso que aconteceu. Ela me deixou simplesmente à vontade para escrever o que Deus estava me inspirando, sem interrupção. Sabe como é que é? A gente, como escritor, se inspira em alguma coisa. E a gente começa a escrever na hora. Eu tenho essa experiência até com meu filho também, que ele é compositor, ele é pastor, deve estar assistindo também lá em São Paulo, é militar e tudo mais. Então, essa experiência de quem escreve é sagrada. Não é uma dádiva, não é uma coisa escolhida por você, porque talvez se eu escolhesse, eu já estava preocupado, porque eu teria que me ausentar muito da presença, né, social para poder escrever, senão você não conseguiria escrever tantas coisas assim. Então eu começo me apresentando dessa forma, o Wilson de Castro Linhares, escritor que começou essa história lá na minha vida uterina. O plano de Deus é coisa interessante. Sem eu nunca imaginar que um dia seria escritor. Gostava muito de ler, primeiramente, e depois de escrever, mas jamais poderia imaginar que um dia iria realizar essa grande proeza de 4 livros, por enquanto. Esse primeiro pode mostrar um pouco. Esse primeiro foi lançado no Rio de Janeiro. O Wilson, o autor, e o coautor, o Herbert Vinícius Valentim Linhares, que é o meu filho. Então tem uma fotozinha aqui do pai, o Wilson de Castro Linhares, como todo mundo está vendo,
e tem a fotozinha do meu filho, que também foi o coautor. E é interessante, quando a gente pergunta como que começou tudo isso, é através da leitura, por isso que a gente quer enfatizar muito isso. A gente começa a ler muito, às vezes eu me lembro que eu ficava até 2, 3 horas da manhã, eu, meu filho, lendo, compartilhando experiências. Um belo dia, está ele sendo coautor. E esse livro, todo o estilo são poemas. Esse, por exemplo, o primeiro livro lançado, foi muito interessante explicar isso. O título, Perfume de Deus, ele veio de um poema que contém 71 espécies de planta diferentes. Tá todas elas aqui, fotografadas. É tudo em cima de plantas? Não, ele tem 150 temas diferentes, mas certo. Esse foi o carrossel. Foi orientado pela editora. Coloca isso como carrossel. Aí até colocou assim, ó, a cores, as fotos, porque é um poema com 71 espécies de plantas diferentes. Inédito. Inédito, né? Inédito. Aí eu falei, bom, eles descobrindo, né? Porque eu sou autodidata, outro detalhe, inspirado por Deus, tá? Sou formado, não sou formado em faculdade nenhuma, mas Deus me capacitou para tal. E de forma que esse primeiro livro aqui, ele tem 150 temas diferenciados. E o que inspirou a capa do livro foi esse poema, Jardim Botânico, está aqui, Perfume de Deus. E logo após, Deus me trouxe essa inspiração para lançar essa trilogia que está todo mundo acompanhando no YouTube, o Wilson de Castro Linhares. Esse tem um canal bem acessado, né? Bem acessado, graças a Deus. Você não parece que o pessoal nas suas redes sociais deve estar ouvindo essa entrevista. Com certeza, porque eu coloquei... Então você falou que ia distribuir aí. Eu falei e coloquei. Espaço da mega cidade aqui, pra gente estar divulgando. Isso é bom trazer gente que quer público. São 9 mil pessoas. 9 mil pessoas aí. E mais ainda... Mas mandar um abraço para esse pessoal. Olha, eu gostaria de mandar um abraço para todos. A começar pelos meus filhos. Fique à vontade. Que está lá em Guaratinguetá, minha filha que já está no Rio de Janeiro. As minhas estamos filhas... atravessando fronteiras. E tantos outros mais. Eu já passei, inclusive, em São Lourenço, onde eu fui convidado a fazer um lançamento no Parque das Águas. Eu quero mandar um abraço para todos em São Lourenço. Eu fui condecorado, inclusive, até na Assembleia. Olha, eu recebi um certificado. Mas que Assembleia daqui do Pará? Não, lá em Minas. Lá em Minas. Em São Lourenço. Eu fui condecorado, recebi um certificado, que eu e meu filho fizemos esse lançamento. Eu achei, inclusive, até interessante eles terem me chamado lá e falado assim, nós queríamos dar um certificado honorífico, porque você está fazendo um trabalho de excelência aqui no nosso estado. Eu pensei que fosse uma coisa simples, mas ele estava considerando uma coisa importantíssima. Por que razão? Resgatando aqueles velhos hábitos de leitura. É muito importante. E às vezes a gente chega em determinados estados que a gente fica até perplexo. Como esse cara é fascinado, né? Fissurado por leitura, porque isso já veio das bases, gente. Isso é muito importante. Imenso, né? Então eu quero mandar um abraço ao pessoal de São Lourenço, tá? Que deve estar acompanhando também essa reportagem aqui pela rádio. Mega Cidade, aí atrás de você. Mega rádio, Cidade. FM 87,9, a grande rádio, não é porque eu tô aqui não, viu, gente? Eu não sou nem dono da rádio, a gente tá no programa, mas é a rádio que bomba aqui. Exato, é um e no Play Store o bicho vai para todo o Brasil. Isso vai ficar na história, por que razão? Uma oportunidade dessa a gente não pode desprezar. E eu agradeço muito esse convite, por que razão? A gente vai ter mais um canal para anunciar o que é importante a leitura. Sem contar com as experiências pessoais, que todo mundo já sabe. Eu vim de um lar muito humilde, né? Nascemos no gueto, na periferia. Qual bairro lá do Rio? Baixada Fluminense, Mesquita. Ó, o pessoal de Mesquita aí, um abraço. Eu morei muito tempo em Botafogo, mas deixa pra lá. Eu nasci em Botafogo. Eu nasci eu sou botafoguense. Eu sou também botafoguense. Sofredor, mas... Ali na Lauro Miller, Lauro Miller ou Cid Miller, aquela rua que é o shopping? Eu nasci na maternidade Magalhães. Magalhães, até esqueci. Aquela rua por trás ali do antigo Canecão que eu morava. Então, é muito próximo onde eu nasci. Então eu quero mandar um abraço também para o pessoal lá de Mesquita, Baixada Fluminense, né? Nova Iguaçu, Chatuba. Meus irmãos também estão lá, estão assistindo. Legal. E sem contar com os colegas também de quartel, o meu filho lá em Guaratinguetá, a minha filha também. E você é militar também, né? Militar, aposentado. Da aeronáutica. Da aeronáutica. E mais ainda, a minha filha também, é um grande desafio para a mulher, né? Chegar na patente dela, major, né, da aeronáutica, foi um desafio realmente impressionante. Ela teve uma dedicação extrema, né, de ficar praticamente 365 dias ali, focado no objetivo dela, que ela queria passar nesse concurso, né, da Academia da Força Aérea, e passou junto com a primeira turma de oficial aviador feminino. Olha, gente, uma coisa magnífica, tá? Não é pouco, não. Ela é paraense ou é carioca? É carioca. Nossa.
Porque é uma história que incentiva muito as mulheres. Mas ela chegou a morar aqui ou não? Não. Eu estou aqui há pouco tempo. Eu estou aqui com menos de 3 anos. Ah, pô, você eu acabou. Eu também sou baiano. Estou aqui já há um tempinho. Então, essa história é interessante. Terra maravilhosa do Pará. A terra maravilhosa. Não, eu continuo baiano. E fui acolhido, outro detalhe. Eu continuo. Mancha de Dedé não sai. Eu fui acolhido, foi muito interessante, pelo pessoal aqui de Ananindeua, né, no Pará. Ananindeua é uma terra maravilhosa. É maravilhosa, eu quero deixar isso destacado. Gente, olha, eu fui recebido de uma forma muito carinhosa. Foi muito receptivo. É muito bom quando a gente chega numa cidade. É uma maravilha. Chega numa cidade, as pessoas te respeitam. Precisam dar um título de cidadão de Ananindeua para você, que já me deram. Pois isso é o de menos. O importante é o trabalho que a gente está fazendo. Ser reconhecido, isso é muito relativo, né? Eu entendo isso. Eu não poderia deixar de destacar o que aconteceu em São Lourenço, porque eu fiquei muito comovido. Fica à vontade. Eu participar de uma Te falei assembleia, que aqui é descontração. O entrevistado fala o que ele quiser. Eu assim fiquei tão emocionado. Não falando mal dos patrocinadores. De forma nenhuma. O cara corta a ponta, né? Ele já foi homenageado. Eu não posso esquecer também o que aconteceu lá em São Lourenço, porque eles me abraçaram de tal forma que eu fiquei assim até impressionado, participando de uma sessão, né, lá com os vereadores, e receber, o meu filho também recebeu esse certificado, né, pelo trabalho que a gente estava fazendo. É um trabalho até simples, em vista do que está sendo feito aqui. Aqui está com muita mais profundidade. E já fomos reconhecidos também pelo excelentíssimo senhor prefeito, doutor Daniel. Inegavelmente está fazendo uma boa administração. Que foi nos fazer uma visita, fez uma homenagem, inclusive, está no Instagram, né, de Ananindeua, né? Eu vi, por sinal, não interrompeu, vai entrando aí, senão eu passo o programa todo, eu e o Wilson batendo bola, vocês têm que entrar. Isso aqui é um diálogo, não é monólogo. Deixa eu te falar, Wilson. Eu tive, o primeiro contato que eu tive do seu trabalho foi através das páginas da prefeitura, né? Que a gente acompanha, a gente faz, também a gente acompanha como jornalista, como órgão de imprensa, né? A gente acompanha todo o município, a prefeitura que está em pauta. A pauta da prefeitura hoje é uma grande pauta que o cara está fazendo muito. E eu vi através da página da prefeitura. Você vai fazer alguma coisa aí? Olha só, né? Que bom. Inclusive, como você já foi homenageado pela Câmara de Ananindeua, ainda não, né? Só essa homenagem para o Dia do Escritor, que foi prestado pela equipe do Dr. Daniel. A gente vai levar essas informações, viu? Eu e o companheiro Rui Baiano, a Câmara Municipal de Ananindeua, porque no mês de junho eles fazem a outorga de o título de Homem Destaque Ananin. Geralmente sai todos os meses de junho. E a gente vai conversar com alguns parlamentares aí, levar o seu nome, até mesmo pelo que você vem fazendo, e foi homenageado pelo próprio prefeito da cidade, né? Então tem tudo, né, Rui, para que a gente possa levar. Eu acho que. Urge a necessidade de se fazer, né, com méritos, né, uma representação que seja à sua altura. No caso, o Homem Destaque Ananin, pelo trabalho relevante que você faz na leitura, né, ao nosso público. E como eu falei agora há pouco, viu, Wilson? O nosso povo, ele é ruim de leitura, não gosta de ler, né? São poucas as pessoas. E você aguçando o ego, o sentimento, principalmente do jovem, a buscar novamente a leitura, né? Então a gente vai conversar, eu, o companheiro Rui, com alguns parlamentares, para que eles possam te visitar e dar com muita honra aí mais um título para você, que eu tenho certeza que tanto você como a Nazaré, a própria biblioteca de vocês, possa realmente ser reconhecida como patrimônio da nossa cidade. E aproveitando um adendo, eu gostaria de deixar claro para todos os cidadãos de Ananindeua, não só de Ananindeua, no nosso país, nós temos uma lei, Rouanet, todo mundo sabe sobre essa lei. E o ano passado eu fui contemplado, eu quero deixar isso aqui bem claro, foi uma ajuda significativa para pelo menos dar fôlego para a gente. Na área de literatura? Na área de literatura. Tem um projeto cultural interessante que o povo precisa saber. A lei, o ano passado que foi aprovado, foi Aldir Blanc. Esse ano é Paulo Gustavo. O excelentíssimo senhor presidente sancionou uma lei que tem que passar pela Câmara, né, pelo Congresso, pelo Senado, e ele sancionou o ano passado, o ano retrasado, 3 bilhões para todos os estados do nosso país, né? São 27 estados mais um, que é o Distrito Federal. E chegou aqui em Ananindeua 9 milhões.
Então, graças a Deus, nós tivemos uma parcela. Essa Aldir Blanc. É da Aldir Blanc. Aí tem Paulo Ajudou como assim? Eu fiz um investimento nessa livraria, é bom deixar isso bem claro. R$25.000. Vocês podem ficar assim, pasmo, perplexo. Fizemos um cálculo minucioso. A gente estava pensando que seria 20 mil. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Esse valor que você está falando, que você investiu na sua biblioteca, que é linda, a gente vai fazer uma matéria da TV Interação, foi recurso próprio ou foi dessas leis? Foi recurso próprio. Olha o que Deus fez. A gente estava com dinheiro reservado. Como todo mundo sabe, sou funcionário público e sou uma pessoa muito precavida. E eu estava combinando com meu amor de fazer viagem. Vamos passear, né, amor? Agora chegou a hora. Comecei a trabalhar com 13 anos, gente. 13 anos. O pessoal lá de Chatuba que me conhece, tem pessoas vivas ainda. Sabe disso. Eu enfrentava trem de madrugada. 13 anos. Comprei meu primeiro imóvel quando eu tinha 19 anos. Eu tenho como falar isso em público, ao vivo, tá, gente? Porque isso é verdadeiro, não é demagogia. Então, o que acontece? Quando você começa a ter esses projetos na vida, que você começa a visionar o futuro, você abre um precedente impressionante. Quando alteramos o plano de viajar, com o dinheiro que eu estava reservado, Deus colocou assim, eu quero que você implante uma livraria aqui. É um oásis no meio do deserto. Vocês vão entender, eu costumo escrever muito em metáfora. É um oásis no meio do deserto. Eu vi a escassez que tem aqui de biblioteca, de livraria, coisa que no Rio de Janeiro a gente tem muita referência, né, do Exército, da Marinha, né, da Aeronáutica, inclusive do Brigadeiro Newton Braga, onde meus filhos estudaram, enfim. Aí eu falei assim, não, amor, vamos mudar, vamos alterar o nosso projeto. Não vamos viajar, não. E com esse dinheiro que estava reservado, nós alugamos a esse ponto, e é bom deixar isso claro, alugamos o ponto, e começamos a fazer um investimento para poder ter característica de livraria. E característica também das personagens. Porque tudo que a gente investe tem que deixar a nossa cara. É casa, é estabelecimento. Isso são os grandes investidores que fazem isso. E eu comecei a ver, piso não tinha, banheiro não tinha. Eu falei, amor, a gente vai ter que fazer um investimento aqui altíssimo para abrir uma livraria. E nessas despesas, 10 mil, 20 mil, meu amor contribuindo, foi quase 30 mil, todo mundo dizendo assim, cara, comprou esse imóvel. Não, nós não compramos. Queríamos deixar o espaço à altura para se abrir uma livraria, para deixar as pessoas à vontade, ter um ar-condicionado, ter bancos para as pessoas sentarem, fazerem pesquisa, prateleiras, não tinha nada disso, nós tivemos que investir quase 8 mil reais de prateleiras, para vocês terem noção. Computador, impressora, porque a gente trabalha inclusive até com informática, né? Moral da história. Ninguém podia estar entendendo o que aconteceu com o Wilson, né? E NASA. O que você está fazendo? Olha o que Deus fez. A pergunta dele é própria. Mas você já estava com esse projeto da Lei Rouanet em mãos? Não. 5 meses depois, tomamos conhecimento dessa lei, fizemos parte do projeto, é muito simples. É muito simples. Vocês entram no cadastro, abre lá, Lei Rouanet, esse ano vai estar com o nome Paulo Gustavo. Você pode fazer o teu cadastro em casa, a começar pelo CPF e tal. Depois de aprovado, você vai apresentar as documentações, o projeto feito, que já estava pronto. Depois de 5 meses, o projeto já estava pronto, nós já tínhamos investido. O espaço ficou com outra característica, outra cara. Quem entrar lá vai ver, nossa, olha que coisa linda. Aí Deus vem e recompensa, isso que eu quero deixar claro. Quando todo mundo não estava entendendo, meus filhos não estavam entendendo, o que é isso que meu pai está fazendo? O dinheirinho todo dele ele está investindo ali, aí Deus foi e deu a resposta. Lei Rouanet nos devolveu todo o investimento que nós fizemos. Gente, é maravilhoso. É sinal que a cultura, tem que ter cultura no país. Não é isso? Isso. Tem que ter cultura. E a cultura de várias formas. Ela vai na questão do livro, da música, da dança e tal. Então, quem combate a cultura, quem tenta limitar a cultura, para mim, sei lá. Então, está provado aqui, gente, que é o nécio. O investimento na cultura pelo Estado tem que ter. E pela iniciativa privada também. Mas continua. Tem uma frase que eu me inspiro muito. O que nós temos que dar para o Estado? Né? O retorno. Tem uma frase, povo, né? Tem uma frase que diz assim, nós não temos que ficar preocupados o que o Estado tem que fazer por nós. O que nós podemos fazer para o Estado.
É uma expressão muito linda isso. Então, eu vejo muitas pessoas cobrando de político, do poder público, e a gente fica de braços cruzados. Nós temos que começar a fazer. Aí sim, diz que uma andorinha não faz verão, mas faz sim. A partir do instante que a comunidade entendeu e abraçou, inclusive até a Guarda Nacional começou a investir R$250 para começar com as prateleiras. Aí depois a comunidade investiu quase R$1.000 para a gente fazer uma biblioteca pública, comunitária, né? Não é uma biblioteca comunitária, mas é pública, para o público, para a comunidade. Funcionando 24 horas por dia, como em São Paulo. E isso foi uma coisa inovadora. Mas você vai deixar esses livros assim, expostos? Sim, porque a gente precisa criar uma nova mentalidade. Wilson, deixa eu te falar, senão você vai falar todo o assunto e a gente precisa de outro bloco. Se Léo vai falar alguma coisa, parece que ele vai pedir um intervalo aí pra gente beber uma água, mas aí eu tenho outras perguntas aí, abrir um universo grande no debate aqui. É um espaço interessante. É verdade. Wilson, Nazaré e Rui Baiano, a gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. É isso. Então, gente aqui das redes sociais, deixa eu só explicar. Se tiver pergunta aqui, depois a gente vai passar, ou a gente responde, se for diretamente pra gente, ou pro Wilson, a gente passa pra ele. Aí a gente dá o e-mail de vocês, tá bom? Agora não dá pra gente estar na dinâmica que tá respondendo. Não. É porque a menina da produção não tá aqui. Eu vou beber uma. Gente, eu vou beber uma água aqui e tal. Até breve. Deixa aí o. Deixa o pau quebrar que a gente não tá pagando nada na internet. Deixa aí o povo ver. Olha, se quiser continuar falando pro público na internet, fica à vontade, viu? Sim. Fica aí vocês aí que eu vou beber uma água. Tá bom. Obrigado. Mas pode continuar falando pra internet, Facebook. Tá certo. Então foi realmente gratificante. Isso nos deu ânimo. Foi uma injeção de ânimo que nós não estávamos fazendo nada de errado. A gente estava fazendo uma coisa certa, mas só que é através da fé. Porque fé é quando você tem confiança naquilo que você não está vendo. E foi isso que aconteceu. Porque se dissesse assim, o Wilson está tirando R$25.000, mas a Lei Rouanet vai te trazer retorno, não foi assim. Nós fizemos tudo, investimos tudo. 5 meses depois é que ficamos sabendo. Você sabia que você pode ser amparado por uma lei, que é Paulo Gustavo, Aldir Blanc? Aí eu falei, como assim? Você tem que fazer isso. E fomos fazendo passo a passo, como agora esse ano. Já foi aprovado em Brasília, agora só está faltando abrir o edital. São os editais. Um é Aldir Blanc 2 e o segundo é Paulo Gustavo. Então, a verba que vai vir para esse incentivo, é só vocês entrarem lá no edital e observar em que parte que essas verbas podem custear esses projetos. São projetos sociais interessantíssimos, gente. Eu fico tão feliz quando eu vejo jovens chegando lá, nos abraçando. Vocês estão nos ajudando a realizar os nossos sonhos. Como um jovem, eu quero depois deixar, eu esqueci o nome dele agora no momento, um jovem que passou na faculdade no Rio Grande do Sul. Ele veio na livraria e me deu um abraço gostoso, apertado, com lágrimas descendo nos olhos, no rosto, e falando assim, quando eu vi o ano passado aqui, 2020, que você me colocou tantos sonhos na minha cabeça, eu fui para casa pensando, eu vou fazer a diferença. E ele fez uma prova na faculdade do Rio Grande do Sul e passou. E já estava de mala, pronta para viajar para o Rio Grande do Sul. Fiquei emocionado. Um outro que passou no concurso público. Um outro que passou no Enem. Quer dizer, vários, estou falando outros que passaram no Enem. Que passaram... Olha, não é gratificante, não é encher o bolso de dinheiro. É o que meus pais me ensinavam. Muitas das vezes o conhecimento ele vale mais do que qualquer fortuna. Porque ninguém rouba e te dá dignidade, te dá honra, te dá moral. O serviço que a gente está fazendo aqui, todo mundo está sabendo que nós não somos um explorador, né? Tem um outro nome que eu costumo falar, uns mercenários, né? Nós não somos mercenários. As pessoas até dizem assim, cara, um livro desse caro de medicina, 300, 400 reais, você está emprestando. Tive até uma certa dificuldade para a pessoa devolver, mas graças a Deus devolveu. Livro de direito, vai do médico, 400, 300 reais. E você precisando de dinheiro para pagar o aluguel, e você não cobra nada. Falei, não, agora a gente vai estabelecer pelo menos um valor simbólico para a gente manter esse projeto. Então, quando as pessoas entrarem lá, mas agora ele está vendendo. Não, está vendendo, mas tem que explicar. Nem a Amazon. E outro detalhe, deixa eu colocar isso aqui bem claro para vocês entenderem. Eu fiquei triste, eu não sei se isso é verdade. Mas a Amazon está fechando as bibliotecas. O trabalho de livraria para abrir supermercado, eu não sei se é verdade. Mas eu fiquei triste.
Né? E foram muitas que fecharam também. Muitas que fecharam. Muitas fecharam. Parece que a gente está indo na contramão da multidão. Por que a gente acredita? Ó, primeiro, uma frase interessante. Primeiro deu, né? Segundo, uma frase interessante. Bill Gates. Gente, vamos ler. Vamos pesquisar. Bill Gates, o criador da Microsoft. Ele poderia advogar por causa própria. O que ele fala? Meus filhos têm computador sim, óbvio, mas terão que ler livros físicos. Aprendam isso. Livro físico, você pode ler a qualquer hora, em qualquer lugar. Tem regiões que não tem internet, tem regiões que tem queda de energia constantemente. Aqui não, ó, pode terminar a energia, ficar na escuridão, mas você acende uma vela nesses lugares ribeirinhos, quilombolas, você acende uma vela e continua ali. Então o Bill Gates poderia estar divulgando por causa própria, falando assim, pô, eu sou o criador da Microsoft, todo mundo tem que ter livro só e-book. Mas não é verdade, o livro físico vai permanecer sempre. Tanto é que é a prova aqui, ó, 3 livros, esse primeiro aqui dedicado aos meus filhos, Preciosidade, dedicado aos meus filhos. Esse segundo, dedicado aos meus pais. Olha, eu não poderia esquecer dos meus pais. Eles que fizeram a diferença. Se os meus pais não tivessem a conduta que tiveram, eu não chegaria a ser esse homem que sou hoje. E esse aqui dedicado ao meu amor. Está aqui, ó, meu amor. O último, que inclusive fala sobre o Covid. Quem entrar lá no YouTube vai ver uma resenha do professor Wagner Ferreira, que ele falou sobre esse livro, que ele vai ficar na história. E em cada século nós passamos por uma pandemia. A última foi Alberto Einstein. Perdeu a filha dele e não pôde ir ao sepultamento, ele estava numa cidade isolada. E nós estamos vivendo isso, né, por último século. Então esse livro aqui está falando sobre isso. Wilson, quando começou o impresso, né, desde a época da primazia da humanidade, né, através dos pergaminhos, é isso? E o impresso se manteve e nunca vai acabar. Então, as pessoas que pensam, porque chegou a tecnologia, chegou a internet, o avanço tecnológico, os jornais impressos vão acabar, os livros vão acabar, mero engano, né? Agora que estão se fortalecendo. Quando nós começamos agora, infelizmente, que Deus nos concedeu essa pandemia que assolou a humanidade toda, que muitas vezes foi permissão de Deus, para que a gente possa... Entrou no ar, rádio? Beleza. Pois é, minha gente... Olá, estamos de volta com o nosso programa A Comunidade Está no Ar, aqui na Rádio Mega Cidade, 87.9, no dial do seu rádio. Estamos com a presença do nosso companheiro Wilson Linhares, a sua esposa Nazaré, e também com a apresentação também do nosso companheiro Rui Baiano, que foi tomar um cafezinho e uma água lá no aquário, justamente com o companheiro Kleber Góes. Kleber Góes, Wilson, é o homem do Planalto. Em tempos passados, todas as vezes viajar para Brasília, claro, né, para resolver os problemas da nossa rádio aqui. E a rádio está no ar, né, há muito tempo. Eu já passei por aqui há 11 anos, trabalhei na rádio, deu um intervalo, deu uma saída, fui buscar novos horizontes, estamos de volta aqui, né, e sempre na companhia do nosso companheiro Kleber Góes, né, lá no aquário. E tá o quê? Mais de 25 anos, mais de 20 anos no ar, não é isso, Kleber? Mais de 20 anos a nossa Rádio Mega Cidade no ar. É a mais antiga do município de Ananindeua. Parabéns. Né? É a primeira rádio legalizada. Nós temos 3 rádios, que é a Rádio Mega Cidade, FM, nós temos a Cabanos e a Distrital, não é isso, Kleber? Todas com a mesma frequência, né? Todas com a mesma frequência. E é outorga pelo governo federal. E a gente continua, né, nesse trabalho, levando a comunicação. Nós temos uma grade de programação bem diversificada e a gente continua, graças a Deus, né, levando e trazendo vocês aí do nosso primeiro programa. Amém, obrigado. Uma honra, prazer. Então, pode dar sequência, Pode né? dar sequência. Eu estava aqui conversando com um nobre amigo a importância de a gente ter conhecimento. Por que razão? Às vezes a gente ignora tanta coisa e perde muitas oportunidades. E Deus tem me aberto a mente para esses detalhes, né? A Lei Rouanet foi fundamental para a nossa ajuda. Por que razão? Porque eu fiz um investimento de 25 mil reais naquela livraria. As pessoas ficaram estarrecidas. Como pode o cara fazer um negócio desse?
né, como todos sabem, né, eu sou funcionário público aposentado. Eu sou um cara muito econômico. Então eu vou juntando meu dinheirinho. Quando eu cheguei nessa idade, 64 anos, né, na época que nós começamos, eu estava na hora de passear um pouquinho, porque eu nunca tirei férias. Minha vida foi só trabalho, trabalho, trabalho. Aí meu amor falou assim, bom, agora está na hora de a gente descansar, só passear. E Deus falou assim, nananinha, não é agora. Nananina não. Nananina não. Você vai continuar trabalhando, eu estou te dando saúde, vigor, estou te livrando das pestes, né, das doenças do Covid e tudo mais, então não vai parar. E mesmo assim, se eu tivesse viajado, tivesse desobedecido, eu ia ficar no meio do caminho. Porque os cruzeiros foram cancelados, os voos, né, nos aeroportos, olha como é que Deus faz as coisas precisas. Só que essa lei Rouanet, que me trouxe o retorno, eu não sabia nada disso, trouxe o retorno. Os 25 mil que nós investimos na livraria, nós tivemos o retorno, e por isso que eu queria que vocês todos acompanhassem essa lei, que o ano passado foi, o nome é Aldir Blanc, e esse ano vai ser Paulo Gustavo, para que vocês possam também investir em programas educacionais, né, que isso é muito importante, programas sociais, né? Não é só na livraria, não é só em biblioteca, mas tem muitas outras áreas sociais que a gente pode ajudar as pessoas, principalmente essas pessoas excluídas, no Ribeirinho, Ribeirinha, também lá no Quilombola, onde a gente não tem livraria, ou então é escasso. Né? E a gente precisa fazer isso. Essa ferramenta é muito importante. Eu vou contar uma experiência para vocês agora recente, até para aqueles que querem levar um conhecimento a sério, profundo. Chegou um jovem lá, aproximadamente 25 anos, ele deve estar assistindo isso, e ele chegou para mim a semana retrasada e falou assim, Wilson, eu assisti esse projeto teu e me veio algo que é desafiador. Eu falei assim, o quê? Eu quero montar essa biblioteca. Ele falou o lugar onde é muito humilde, quase você não vê nada. Só que quando eu comecei a ler as Escrituras Sagradas, preste atenção o que esse jovem falou para mim, e eu passo aqui no público. Só que quando eu fui ler as Escrituras Sagradas, eles não sabem ler. Como que eu posso ler as Escrituras Sagradas, que é o best-seller, como qualquer um outro livro, se eles não sabem ler? Então o processo inicial, eu estou passando um recado aqui para todas as entidades ecléticas. Como que você vai poder falar de alguma coisa que você sabe, que você conhece, mas que o outro não conhece, ele não vai entender nada, vai ser um desperdício de tempo. Você vai fazer um sermão bonito, mas ninguém vai entender. Então, ele falou, eu quero começar nas bases. Eu quero primeiro pré-alfabetizar pessoas idosas, crianças, com 7, 8 anos, já entraram pessoas com 13 anos na nossa livraria que não sabem ler. Eu fiquei perplexo. Aí eu falei assim, eu vou te dar apoio. Olha, eu gostaria que todas as autoridades, o poder público, entendessem essa necessidade. Ninguém quer aparecer. Eu não tenho necessidade de aparecer. O trabalho que a gente está fazendo lá é um trabalho modesto, simples. A gente não quer holofote. A gente só quer o reconhecimento de que realmente a gente pode fazer muito mais e juntos somos mais fortes. Ô Wilson, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. É o seguinte, a Nazaré, e olha a intimidade, que é uma mulher jovem, está chamando de dona, então ela não pode chamar de Nazaré, todo respeito. Entendeu? Ela falou sobre o trabalho que vocês fazem, mas quando ela falou para as redes sociais, e agora você vai falar aqui para o público, o vídeo da rádio também, as redes sociais. Qual é a dinâmica da biblioteca? A biblioteca é uma livraria, parece que tem 3 ou 4 atividades ali dentro, né? Primeiro eu queria saber, você falou do estudante que não sabe ler, essa coisa, mas tem uma turminha toda que sabe ler, estudante que quer fazer uma pesquisa, ele tem que ter acesso, não tem um dinheirinho no bolso para comprar livro, vocês já falaram isso. Qual é o primeiro acesso? O cidadão, a criança vai lá, o adolescente, ou a pessoa madura, como é que ele entra e consegue ter acesso aos livros? Primeira coisa que eu queria fazer, aí eu faço a segunda. A pergunta, para ser respondida, eu tenho que começar nas bases. Por exemplo, a livraria foi o primeiro processo, o plano A. Aí temos alguns distribuidores de venda, e outras mais. Né? Tivemos um distribuidor que acreditou na nossa livraria, porque ainda tem esse processo. O distribuidor não quer deixar livro por consignação com a livraria que está começando. As mais antigas estão quebrando, estão deixando dívida na praça. E como é que essa distribuidora, uma livraria nova, sem nos conhecer direito, aí ele acreditou. Quero dar um abraço para o França, tá? A França deve estar assistindo isso. Ele que nos abasteceu a priori. E depois veio a ideia da biblioteca comunitária. Agora, está pensando que é fácil? Antes de dar essa resposta para ele, para montar uma biblioteca comunitária, eu tive que fazer um trabalho interessante. Ir de casa em casa e conversar com os moradores, a necessidade
Ali ao redor, do entorno ali, do 8, viu, gente? Do Complexo do 8. Eu quero também parabenizar os moradores. Eu fui de porta em porta, eles olhavam para mim, olhando nos meus olhos, que isso é importante. Não tenha nenhuma suspeita de demagogia nos meus olhos. Eu quero mostrar para vocês por que eu sou apaixonado por livro. Porque livro fez uma revolução na minha geração. E isso está notório, qualquer pessoa pode confirmar o que eu estou falando. Mas não joga livro fora, sabe por quê? Pode não servir para ti, mas vai servir para alguém. Eu estou passando um recado para todos os demais, não é só para a comunidade da Ananindeua, em Belém, Pará, não. Eu estou passando para todas as pessoas. Não joga livro fora. Como às vezes eu vejo pessoas jogando livro fora, no lixo, para reciclagem. Não façam isso. Porque pode não servir para ti, vai servir para alguém. Essas pessoas, esses vizinhos entenderam. Aí começamos a montar a biblioteca. Bom, eu vou a resposta. A biblioteca pronta, com livros didáticos, as pessoas chegavam lá e procuravam saber, porque são 7, como é que se diz, prateleiras. 7 prateleiras, um monte de livros, eles não estavam entendendo. O que é isso? Aí começamos a explicar. Isso aqui é uma biblioteca comunitária, você pode levar até 5 livros. Não é outra branquinha. Primeiro foi a Branquinha, que foi o primeiro projeto das Forças Nacionais que nos ajudaram, com R$250. Depois fizemos a segunda com a comunidade, que contribuiu. Mas esse processo foi interessante porque, primeiro, eles tinham que acreditar e depois abraçar o projeto, a ideia. Aí, depois das prateleiras todas prontas, inclusive a ajuda da comunidade, é bem claro a gente deixar isso para não cometer nenhuma injustiça, aqueles livros ali começaram a chamar a atenção. As pessoas passavam e não entendiam nada. O que é isso? No início, a gente trazia para fora os 300 livros. Quando chegava de noite, a gente botava para dentro da livraria, num desgaste. Eu já estava com a coluna aí, meu amor, já estava com a coluna já desgastada. E eu falei assim, amor, Deus está me dando uma ideia. Vamos deixar esses livros aqui. Vai estar crescendo. A contribuição está crescendo tanto que a gente não tem livro nem para deixar mais aqui, lá de dentro da livraria. Aí teve essa ideia. As dificuldades também nos exigem de ter ideia. Eu falei, vamos deixar aqui. Mas ninguém vai roubar? Não, ladrão não vai querer roubar livro, porque vai ter que mudar de profissão. Augusto Cury fala sobre isso. E aí esses projetos começaram a chamar a atenção porque associava livraria e biblioteca. E os alunos, principalmente do colégio público, eu achei interessante, que eles levavam 5 livros para casa. Só faziam um cadastrozinho simples na nossa agenda. Os pais olhavam emprestado, assim, né? Emprestado, de 7 a 15 dias, trazer de volta. E até, se for necessário, se precisar, fica mais tempo. Às vezes a pessoa não vai ler em 7 dias, nem 15 dias. Aí eu falava para os alunos, pode ficar certo, se ultrapassar, não tem problema. Aí sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Impressionante, os pais ficavam assim, perplexos. Ué, como é que você pegou esse livro sem custo? E teve até uma mãe que ligou para a nossa livraria, pensando assim, será que meu filho levou esse livro indevidamente? E eu falei assim, não, esse projeto realmente é com essa finalidade. Aí sim, alguém lá em Belém, um doutor formado, ele pediu para reservar o nome dele, formado inclusive na França, o senhor deve estar assistindo isso aí, ele fez 3 faculdades. Quando ele entrou nas minhas redes sociais e viu essa iniciativa e essa paixão que eu tinha, ele falou assim, não, eu quero ajudar esse projeto. Ele se deslocou de Belém com livros acadêmicos. E a gente jamais poderia imaginar que iríamos chegar a esse ponto. Livros acadêmicos, livros de direito, de medicina, de enfermagem. Aí aquilo realmente me deixou comovido. Eu falei assim, poxa, eu agradeço, doutor, por o senhor estar acreditando nesse projeto. Por isso que ele fica agora assim, à vontade. Quem quiser lá fazer uma visita à nossa livraria vai ver como funciona. Silé. Tá bebendo, mas vai falar? Silé tá bebendo água aqui no estúdio, viu, gente? Eu estou tomando água aqui porque eu estou ingerindo aqui toda essa coisa de maravilha, né? Que o Wilson está colocando com a Nazaré aqui. E dizer, viu, Wilson? Eu acho que tudo aquilo que você se propõe a fazer, como você é um autodidata, né? Isso é um dom que você traz desde berço. Isso aí vem realmente contemplando a gente. Eu quero te agradecer, viu, Wilson, a tua participação aqui com a gente. Mas eu quero que ele fique um pouquinho, vai entrar uma surpresa aqui para ele. E dizer... Agradecer a tua presença, né, a participação de vocês aqui. Obrigada, com a gente, nós que agradecemos. aqui na Rádio Mega Cidade. E o espaço está todo aberto para vocês. Muito dia obrigada. e hora que vocês quiserem vir aqui. Nós temos também as nossas redes sociais, nós vamos manter viva, inclusive esse intercâmbio que a gente está tendo a partir de agora, né?
Eu estou militando muito também na área da região das ilhas, que já não deu, né? Nós somos 14 ilhas, 12 ilhas habitadas. E nós temos 2 exemplares que falam sobre a Ananindeua. Do asfalto ao trilho, do trilho ao asfalto, que é da Juliane Mendes. E temos também os prefeitos de Ananindeua, de autoria do Jorge Granin, que foi o fundador do nosso jornal de Ananindeua. Você tem esses livros? Não. Eu vou doar para vocês. Ó, já tem uma doação aí. Vou doar para vocês um exemplar de cada livro desse. Esse homem aqui é... Tá. Eu só queria fazer outra pergunta, que eu tenho uma surpresa para vocês dois. Talvez vocês tenham visto lá que a gente anunciou. Quem vai entrar agora, e aí você vai ficar um pouco conversando, é o secretário adjunto de Educação de Ananindeua, né? Prazer. É o doutor Fábio Moura, ele é secretário adjunto de Condução do município. Depois da lei, ele é o segundo nome. E aí já é comunicação, a gente bate um pau, depois a gente entra com ele, mas pelo menos 10 minutinhos para você ficar aqui. Tá bom. Você está entendendo? Eu só queria perguntar uma última coisa para ele, para o Wilson. É o seguinte, a pessoa também que quiser comprar livro, vocês vendem livro e tal, né? Vocês vendem livro, assunto livro, essa coisa toda. Revistaria e livraria. A revistaria e livraria. E a biblioteca comunitária, só para terminar, eu acho que antes da pandemia, eu não me lembro se foi em 2018, 2019, teve um encontro nacional de bibliotecas comunitárias aqui no Pará. Nacional, bancado pela CA, vocês conhecem o movimento, né? Sim. E a nossa empresa, que é uma pequena empresa de produção, eu fiz a cobertura, nossa empresa fez, tanto de jornalista, de divulgação, tal. Foi muito interessante, foi aqui no Pará. Sim. Eu não me lembro se foi em 2018, gente, ou 2019, foi antes da pandemia, foi um grande encontro. 2018. Porque 2019 já começou a eu tenho até as estamparias, foi minha empresa que fez, tá entendendo? Minha empresa não, é um negocinho desse tamanho. Então a gente cobriu, foi muito interessante, né, Wilson? Porque, Nazaré, foi muito interessante porque veio gente de todo o Brasil que mexe com as bibliotecas comunitárias, gente de todo Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul. E esse pessoal, não sei se continua, é financiado culturalmente pela CIA. É um projeto tal. Aqui no Pará eu não tenho acompanhado muito. Depois eu não acompanhei mais. Porque você tá entendendo? Mas talvez seria interessante rearticular isso, né? Sim. Porque quando nós começamos foi 2019. Setembro, final de setembro, princípio de outubro de 2019. Então tá bem recente, é bebê ainda. É isso. É mais um trabalho que eu vou convidar agora, só um minutinho, dá o intervalo, que depois vai entrar o secretário de Educação de Ananindeua. Você vai estar pedindo intervalo para a gente ajeitar e tal, e batizar o... Tá bom? Beleza? Fábio, isso aqui, vou pegar uma cadeira para você. O prazer! É uma honra! Obrigado, secretário de Educação. Deixa eu botar do meu lado. Conhecendo pessoalmente. Tudo bem? Flávio, deixa eu pegar. Fábio, deixa eu pegar. Wilson, você quer livreira, mas também foi... A minha família também é cheia de militar. Eu pulei da academia. Eu fui academia não, da escola. Eu fazia escola militar, pulei, meus dois irmãos ficaram. Um é capitão, ou major, o outro já vai passar até para ter de coronel. Meu pai foi coronel. Eu tenho um tio que foi general. Oi, Oi, Elisa, tudo bem, meu amor? Tudo bem. Gabi, quantos minutos? Aí você fala, entrar no áudio. Gente, a gente tá ao vivo aqui nas redes sociais, batendo um papo. Chegou agora no estúdio aqui, você tá entendendo? Olá, pessoal. O Fábio Moura, doutor Fábio Moura, Moura, como a gente anunciou, né? É o secretário adjunto de Educação de Ananindeua, né? É o segundo homem que manda. Eu sou mandado. Sou mandado muito bem mandado. Primeiro é a mulher. E o interessante aqui, né, que a gente tá, não foi nem combinado, né? Que quando eu chamei o Wilson, engraçado, eu tô falando pra vocês, a ficha caiu agora. Quando eu convidei o Wilson, que eu sempre olhava ali, eu falei, porra, tem que chamar ele. Se a gente está recomeçando o programa, tem que chamar a turma da comunidade. Que a ideia aqui, o pessoal vai estar ouvindo nas redes sociais daqui a pouco, a ideia é conversar com a comunidade, trazer gente da comunidade. E a turma da biblioteca é um representante, e aí está todo mundo ali, né, hoje, na sua biblioteca. Estudante, intelectual, professor, curioso, juiz. Se fosse combinado, não ia dar certo. O Fábio também é advogado, tem um grande escritório aqui.
lá em Belém, na verdade, né? Depois ele vai falar isso tudo aí. E aí não combinei, na verdade pegou e digo, olha, tem que ter comunidade e tal, que a ideia do programa é isso, trazer a turma da comunidade. Aí, e eu não... E a biblioteca, né? Esse pessoal que está nas redes sociais, viu, gente? Biblioteca. Agora, Fábio, para né? conversar aqui nas redes sociais, daqui a pouco você apresente aí para a turma que está nas redes Tudo sociais. bem, pessoal? e tal. Bom dia, primeiramente a todos. Primeiramente é uma satisfação estar aqui com vocês, meus amigos, né, nesse programa, de poder contribuir, né, com informação. É muito importante a gente levar informação para a sociedade, para a comunidade, como todos. Já quero me colocar à disposição, né, como cidadão ananideuense, como advogado, militante, né, que desde quando eu me formei é minha profissão na qual, muito embora eu sou corretor de imóveis também, mas eu adotei a advocacia como meu pilar, né, do meu sacerdócio profissional. E me coloco à disposição como advogado, como amigo, né, e hoje estou como secretário adjunto da Secretaria de Educação, né, para ajudar o governo do Dr. Daniel, né, nessa administração dinâmica que ele vem introduzindo no município desde o dia 1º de janeiro de 2021. Doutor Fábio Moura, a gente está aqui, como já te falei, com o Wilson Gares, Nazaré, que é a companheira dele, esposa, também atua lá na biblioteca junto, eles tocam essa biblioteca interessante. Eu estava pensando aqui, viu, gente, quando eu cheguei aqui no município, tinha uma biblioteca, tá entendendo? Depois sumiu. E eu pensei que, tirando o shopping, que eu não sei nem se esse shopping daqui tem biblioteca, mas, ou não, tem biblioteca, desculpa, tem livraria, biblioteca tem. O município tem, né, doutor? Não tem livraria, né? Parece que depois do shopping, parece que só ficou você, né, Wilson? Tem outra livraria, né? Você não, que é mais da... Tem uma banca de revista ali na Praça Florico Vicente. Mas não funciona. Não funciona, não. Só acho que é só de você. E da Fátima Afonso, né? Que é aquela biblioteca comunitária. Mas não é livraria, estou falando livraria. Livraria, não, só de vocês mesmo. Eu estou falando livraria, né? Porque quando eu cheguei aqui no Pará, rapidinho, tinha a Jinx, livraria Jinx. A famosa Jinx, né? Eu era criança. Famosa livraria. Né? E aí quando eu cheguei aqui, eu vi a situação e fiquei meio durando e tal. Eu saí de uma relação de amor igual a você e vim para aqui atrás de um amor. E aí, o dinheiro foi acabando, eu era produtor, vendendo, foi acabando, eu fui ficando aqui. Aí, você é um amor de dinheiro. Aí eu digo, rapaz, eu tenho que ganhar algum dinheiro, só para contar essa história aqui, eu tenho que ganhar algum dinheiro, eu tenho que levar, eu nunca fui... Mas o amor é base. Base. Eu vim por amor. Eu parei no Pará por amor. Aí veio a chuva, menos açaí tacacá que tem do tombo, aí o resto o peixe frito. E tá todo mundo me zoando, me perdoa. Conheci uma paraense, parou, ficou. Tomou açaí e não sai mais. Eu pensei, então eu morro. Aí deixa eu te falar o que aconteceu. Eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu sempre fui virado e tal. Aí eu fui lá, bati na Jinx. Aí eu digo, eu preciso vender os livros aí. Interessante isso e tal. Eu preciso vender os livros e tal, porque aí você falou da confiança. E aí como é que a gente faz? Aí os caras chegaram e vem cá, tem um setor de consignado, você pegava os livros, assinava, não pagava nada e vendia. Rapaz, era um grande trabalho. Além de fazer tudo, o cara tinha... Que ele começou assim, o velho gente, né? Ele estava na ditadura, né, doutor? E aí ele não conseguia, porque estava sendo perseguido e tal, e ele vivia vendendo livro, né? Eu li, depois eu vi essa história, entendeu? E aí, mesmo assim, ele não esqueceu desse período, ele abria. Quem quisesse pegar livro, vender, consignado e sem pagar nada, você está entendendo? Claro, hein? Tinha os esquemas dele lá. E aí eu passei quase um ano. Eu me lembro que depois de um tempo eu vendi tanto livro que a Boitempo, que é da filha dele, né, que eu comecei, aí eu virei representante da Boitempo na Bahia. Aí depois eu voltei para a Bahia e me deram a representação da Boitempo. E eu vendi e ganhei, você sabe que a margem, o percentual é 40%. O livro, o vendedor, ele pega 40%. Você está entendendo? Pois é, a gente não pagava imposto, não pagava nada. Vocês lá, vocês têm sede para pagar, tem isso. É 40%. Rapaz, tinha época que, não é brincadeira, eu, como fala na Bahia, eu ficava bonitinho de bolso, com tanto vender livro. Eu passei uns 2 anos nesse ramo, também eu tenho um livro. Depois comecei a escrever livro, montei uma pequena editora, mas eu não sou a pauta. A pauta aqui é o secretário de Educação e o nosso amigo Solar e a Nazaré. Abrindo um parênteses, 40%. Vamos entrar no ar, viu, gente, na rádio. Não, pode continuar. Olha, estamos no ar, voltando aqui no ar. Pois é, minha gente, estamos entrando no ar de novo, né? Já com a participação já do nosso companheiro, o secretário adjunto de... Fábio Moura, secretário adjunto, não é isso, Ruiz? Da Municipal de Educação, né? De Ananindeua, né?
A gente... Obrigado pela vida, viu, Fábio? Obrigado, Fábio aí. Tá junto aqui, a gente tava conversando há pouco, viu, filho? Daqui a pouco o Fábio entra, que radialista, jornalista, fala demais. Escritor, então fala. Não é, meu irmão. E aí, gente, a gente tá aqui nesse programa, A Voz da Comunidade, ele tá começando agora. É o programa que a gente quer trazer a comunidade para debater. E a gente trouxe aqui o Wilson Liato, que já deu um show de intelectualidade, de formação, de tudo aqui, que depois a gente vai passar o VT da TV Interação. E estamos aqui com um secretário de Educação, que também cola muito esse livro de educação. Secretário, faça a sua apresentação aqui para os ouvintes da Rádio Mega Cidade. Olá, meus amigos ouvintes, bom dia a todos, bom dia, meus amigos aqui presentes, o Rui Baiano, o Silé. Para a gente é uma grande satisfação estar aqui com vocês, né? Para a gente dialogar, discutir sobre os problemas da comunidade de Ananindeua, falar um pouco de educação, falar um pouco da nossa perspectiva para o município de Ananindeua, né? Hoje, como você bem falou, sou secretário adjunto, né, de educação, ajudando a fortalecer esse governo do Dr. Daniel, um governo dinâmico que vem aí com muito trabalho, Dr. Daniel aí que vem despontando com a sua gabardia, né, de promissor, de um grande gestor municipal que ele vem se revelando, né, surpreendentemente para todos nós. E também, Baiano, Silé, nós atuamos como advogado, como eu falei ainda há pouco, foi o sacerdócio que eu escolhi, né? Minha doutor, pode falar para ali que o povo está te vendo. Opa, que eu... Estamos aqui ao vivo também na internet, né, pessoal? No Instagram e no Facebook. No Instagram e no Facebook. Lá no meu Instagram também, estamos ao vivo ali também. Mandar um abraço aqui para a nossa equipe, lá da secretaria, lá do nosso gabinete, o Anderson, que deve estar nos ouvindo certamente, dar um abraço lá para a Stephanie, para a Rafa, para todo o nosso jurídico da Secretaria de Educação e para todos os nossos servidores, como um todo, do município de Ananindeua. Mas, Baiano, como eu falei, né, nós atuamos na advocacia, eu já atuo profissionalmente já há mais de 15 anos como advogado, extraprofissionalmente que eu comecei desde meus 12 anos de idade, junto com meu pai, no escritório de advocacia, né, como office boy, e aí peregrinei pela faculdade, estágios, e graças a Deus me sinto muito feliz em exercer essa profissão, que é a busca da justiça, né? Que é a busca da efetivação, né? Do provimento jurisdicional, da paz social, do equilíbrio social, que é o que a justiça busca, né? É a apaziguação do relacionamento social, que é o grande objetivo da justiça. E eu, desde já, quero me colocar à disposição dos munícipes de Ananindeua, dos nossos amigos de Ananindeua, né, como advogado, como secretário adjunto de educação, já quero me colocar desde já à disposição e contribuir para o seu programa, tá? Para o programa da comunidade, para o programa da Rádio Mega Cidade, para a gente poder desenvolver aqui informações que levem, sem dúvida nenhuma, algum tipo de utilidade para os nossos munícipes. Deixa eu te falar só uma coisa rápida, você vai entrar. Eu queria fazer um convite, em nome da Rádio Mega Cidade, do programa, um convite para o secretário e também advogado. Se o secretário poderia, de vez em quando, estar aqui na nossa bancada, dando orientação na área jurídica. Né? Sim, posso fazer esse convite? Pode, sim. Nosso ouvinte ouvindo aí. Vamos ver, secretário adjunto e advogado, vamos ver a resposta dele. Já está aceito, viu, Rui Baiano? Já está aceito, Silé. Na verdade, para a gente é uma satisfação, é uma honra, primeiramente, a gente poder fazer com que o nosso conhecimento, né, humildemente, possa transformar ou ajudar a vida das pessoas. Que a gente sabe que, infelizmente, né, o acesso à justiça ainda, infelizmente, no país que nós vivemos é difícil. Você tem aí a Defensoria Pública, que faz um trabalho maravilhoso, sobretudo aqui em Ananindeua, mas não consegue atender todo mundo, né? E a gente, trazendo informação jurídica, trazendo informações que possam, sem dúvida nenhuma, esclarecer e informar, que possa justamente tentar fazer de alguma forma com que as pessoas elas entendam um pouco do seu direito, sem dúvida nenhuma, nós estaremos aqui à disposição para contribuir toda sexta-feira aqui com vocês. Secretário, vamos lá. Agora, recentemente, o doutor Daniel, prefeito de Ananindeua, deu um sinal de valorização, principalmente a área da educação, no qual você faz parte da pasta, juntamente com a secretária Leila Freire.
Recursos para isso, como ele disse que tem recursos, né? Não vai atingir como é que ele disse? Não vai atingir o déficit, no caso, né? Então há recursos para isso. Então houve esse percentual para fortalecimento ainda mais na questão da educação dos professores e dos demais funcionários. Sim. Né? Conta pra gente como se deu essa iniciativa do Dr. Daniel, do prefeito Ananindeua, na valorização, principalmente da área da educação. Silé, é importante a gente fazer um pré-histórico antecedente disso, né? É importante que o governo do Dr. Daniel ele vem prestigiando maciçamente a educação no município. Tanto é que já são nesse primeiro ano de mandato, vejam só, primeiro ano, estamos aí 1 ano e 3 meses, já concluído o mês de março, tem mais de 53 escolas reformadas e em reforma. Ou seja, a metade, né, do quantitativo, mais da metade do quantitativo das escolas já passaram por reformas ou estão em reformas. Né? Já anunciamos, ele anunciou, inclusive na semana passada, a UEI do Geraldo Palmeira, já foi anunciado a unidade infantil do Bem Viver e outras ainda virão. Então, ou seja, o governo Dr. Daniel tem prestigiado maciçamente a educação no município. E com relação à valorização pessoal do funcionalismo, só para vocês terem uma ideia, com a economia, mesmo com grandes investimentos no município, e basta a gente andar na cidade, a gente vê que a cidade virou um verdadeiro canteiro de obras, mesmo com todo esse investimento, o Dr. Daniel conseguiu ainda recursos, né, economizar recursos e valorizando o servidor, sobretudo da educação, conseguiu inclusive dar um plus, né, uma gratificação no final do ano que foi recebido por todos os servidores da Secretaria de Educação, né, evidenciando e comprovando o compromisso que o governo do Dr. Daniel tem para com os servidores de educação, para com a educação. Né? Inclusive retroativo a janeiro, né? Não, eu estou falando isso ano passado. Estou falando isso ano passado. Aí vamos falar agora atualmente, né? Desde o início, quando foi estabelecido o piso salarial para os professores, ele já imediatamente, sem qualquer titubeio, já disse que pagaria o piso sem problema nenhum, inclusive retroativo a 1º de janeiro. Né? Retroativo a 1º de janeiro. E, ao mesmo tempo, a toque de caixa, não só valorizando o professor, mas valorizando o servidor público como um todo, já anunciou o aumento, também a extensão desse aumento, né, para o servidor público municipal, entendeu? Para justamente haver aí uma atualização, né? A gente sabe na verdade que não vai compensar os vários anos de defasagem que tem no salarial no município, infelizmente. Humanamente, né? impossível. É humanamente impossível, existe a questão orçamentária, isso tem que ser visto, que é uma imposição legal, né? O nosso gestor ele tem que estar atento para isso, existem limitações legais, mas mesmo com poucos recursos, mesmo com todas as suas limitações legais, mas o governo do Dr. Daniel está disposto e vem dispondo, na verdade, uma grande valorização no setor, a exemplo do que nós estamos falando aqui, a respeito desse pagamento do piso, aumento salarial para os servidores, ou seja, hoje o município ele passa por uma verdadeira transformação, a gente pode dizer, porque nós estamos vivenciando isso na área da educação e valorização do ensino público no município. Doutor Fábio Moura, a gente teve a pandemia, né? Isso é público e notório, né? E isso mexeu com todos os setores. Nosso livreiro já falou aqui, autor também na área dele. E tivemos na educação, parece que parou 2 anos, né? Uhum. Quase não houve, entendeu? Pelo menos a aula presencial não. A Ananindeua ainda depois, eu acho que no início do ano passado começou a aula online, né? O Educa Ananindeua, essa coisa toda aí. E agora, com essa volta, essa grade curricular dessa criançada, tá entendendo? Como é que a secretaria está adequando? Porque houve um déficit na questão educacional em termos de aulas. Né? Mesmo eu queria que você explicasse déficit pedagógico, né? Mas não houve nenhum prejuízo, na verdade, institucional. Né? Houve uma evolução, né, normal, evolução normal de ano, né? Então não houve prejuízo para os alunos.
sobretudo aqui, ano passado, muito embora não existisse aula presencial, mas nós tivemos o Educa Ananindeua, que foi um sucesso. Sucesso de audiência, mais de 140 mil espectadores, né? Então, foi um avanço muito importante, porque o nosso alunado, ele realmente acompanhou de perto, né, essa ferramenta que nós possibilitamos, porque a gente sabe que o ensino digital, pelo celular, ele acaba sendo dispersivo, acaba dispersando a atenção do aluno, e na televisão não, você consegue fazer uma maior concentração. Tanto é que nós tivemos recorde de audiência na emissora que a gente fez o convênio, né? E tanto é que a Ananindeua teve um foco muito maior para a emissora por causa do Educa Ananindeua, né? Então foi um sucesso, graças a Deus, nós com essa articulação, e aí quero parabenizar a nossa secretária Leila Freire, né? Junto com a nossa diretora pedagógica, a professora Ana Paula, que arquitetaram, organizaram esse programa. Nós não tivemos um déficit muito grande na questão pedagógica para o aluno de Ananindeua, da nossa rede municipal, em virtude justamente desse programa, que foi um sucesso. Foi um sucesso, então a gente passou aí esse período de 2021, né, com essa alternativa que foi muito bem aceita pelo nosso alunado. Gente, a gente está aqui na Rádio Mega Cidade 87.9, entrevistando o secretário adjunto de Educação, Dr. Fábio Moura. Também estamos aqui no estúdio com o Wilson Liares, com Nazaré, que são o pessoal que tem aquela biblioteca comunitária. O Wilson é intelectual, tem livro escrito, já batemos um papo de 40 anos. Daqui a pouco a gente vai botar ele no papo aí. Eu só queria avisar que na próxima semana a gente vai estar com o Edilson Lira. O Edilson Lira é contador, foi contador do Jornal Liberal, foi contador da Farm. Ele vai estar aqui explicando tudo de imposto, de BEI, de empresa. Então, na próxima semana, quem quiser saber sobre, tiver dificuldade de informações, na próxima semana, o nosso programa A Sua Comunidade Está no Ar, vai estar um contador aqui explicando tudo, tirando dúvidas. E o doutor Fábio já se predispôs a também dar informações na área jurídica também, já aceitou o nosso convite, a gente já agradece, né, Silé? Também vai ter outra convidada, né, Silé? Fala aí. Nós temos também a nossa companheira Olímpia Silva, né, que é líder comunitária da região metropolitana, tem uma atividade muito boa, né, no processo, principalmente na questão da malha urbana, no caso, viária, né? E participou do conselho da antiga CETEBEL, dinheiro da CETEBEL, né? E a Olímpia também estará com a gente aqui na próxima sexta-feira, né? Nos prestigiando e levando também um pouco o seu conhecimento aos nossos ouvintes aqui da Rádio Mega Cidade 87. Não esquecendo também o Rádio Mega Cidade, o Play Store, Rádio Mega Cidade FM, não é isso? Você baixa no seu celular. Baixa no seu celular aí. E o sinal, Silé, olha, eu sou chato, vou interromper. O Wilson aqui, ele acabou de falar no programa que ele distribuiu esse Play Store ao Kleber, vai ter que dar um cachê pro Wilson. É quase 9 mil pessoas que acompanham ele. Ele já falou que tem gente no Rio Grande do Sul, tem em São Paulo, tá tudo vindo aqui, viu, secretário? Tá todo, estamos com audiência aqui. Brasília. Brasília, tá vendo? Estamos aí e tal, fora o São Paulo. Tá vendo? A gente tá isso aí. Wilson, deixa eu te falar, posso só fazer uma pergunta para o Wilson entrar no papo aqui? Wilson, a gente já te apresentou aqui nos bastidores, viu, gente? Tá o Wilson, já falei, tá o secretário de Educação, Wilson. Na área de você, biblioteca de ponta, hoje o seu espaço lá, é um espaço que, além de ser único, é um espaço de qualidade e tal. A gente está aqui com o secretário de Por sinal, eu quero fazer uma visita lá. Eu já está aqui. É um prazer. Nós tivemos a visita também da secretária. Da secretária, né? Então eu queria saber Doutor Daniel. Da Secretaria de Educação, o que é que pode ajudar? César Freire, né? Que agora Cultura. Da Secretaria de Educação, o secretário está aqui, claro, ele vai dizer o que é que pode ajudar para movimentar, sei lá. Pergunta aí o que você quiser. Muito importante. É um prazer. É nosso. Principalmente pela essa magnitude desse projeto cultural, que não é só exclusivo da livraria Nazahuil, né? Nazahuil, porque é de Nazaré com Wilson Linhares. Né? Olha assim, Nazahuil parece uma é o nome dos dois. Por que razão? É um começo, é uma sementezinha. Mas só essa semente já está plantada no coração de muita gente. Meu pai sempre falava isso.
Pode não ser dinheiro, mas conhecimento que ninguém rouba, isso leva para toda geração. Para toda geração. E o que meu pai passou E a pra única mim, das coisas, só de interrompendo, né? A única coisa que a gente leva após a morte é o nosso conhecimento. Porque isso ninguém nos tira. Não é? E o interessante é que a cultura é tão importante que ele valoriza cada segundo e todas as gerações. Um bem material, por exemplo, um carro, você tira ele das redes e já começa a perder valor. Né? Cultura é exatamente o contrário. Eu pude entender isso com muita propriedade. Agora, o que acontece com relação a essa experiência que nós estamos vivendo? Que depois eu vou fazer uma pergunta. Primeiro eu vou fazer o prefácio. Para mim, para o meu amor, foi uma surpresa impressionante. A expectativa que foi criada, eu falei assim, ué, parece que é um oásis no meio do deserto, uma coisa que é tão simples, tão comum, amor. Por que as pessoas estão achando que isso foi uma coisa esplendorosa? Mas depois caiu a ficha, porque algo que é escasso, né? Algo que está quase extinto. Aí eu lembro da frase do Bill Gates, quando algumas pessoas dizem que os livros físicos eles vão perder o valor, que com o tempo será tudo e-book. Então o Bill Gates, que é o criador da Microsoft, ele poderia estar advogando por causa própria, e confirmando isso, mas ele fala exatamente o contrário. Ele fala assim, ó, os filhos têm computador sim, mas terão que ler livros. Porque quando se lê livros, sabe se expressar bem, sabe escrever bem, e tem um mundo diferenciado, visionário, ele consegue enxergar o futuro muito distante. E isso, para mim, foi um aprendizado muito grande, porque eu simplesmente debatia isso com as outras pessoas. Por que você vai investir num livro desse aqui, por exemplo? 10 mil reais o primeiro livro desse, ó. 10 mil reais. Primeiro livro, que algumas pessoas estavam achando que isso era um absurdo, que não tinha necessidade de eu gastar esse dinheiro para esses fins, ó. E mais 20 mil reais para fazer essa trilogia, somando tudo, 30 mil reais. Mas eu não estou me importando com dinheiro, eu estou me importando com um projeto que as pessoas estão vivenciando, de jovens chegarem lá e falarem assim, olha, nem lá em casa tem esse entusiasmo. Olha só, com toda sinceridade, eu estou falando ao vivo. Nem lá em casa, os meus pais não têm esse entusiasmo que você tem. Então eu vou levar isso lá para casa. E daqui a pouco os pais iam lá nos visitar. Mas não era só palavras, seria demagogia. É mostrar. Eu nasci no gueto, na Baixada Fluminense, em Mesquita. A nossa casa era barra e bambu. Meu pai começou a construir a casa de alvenaria quando eu tinha 12 anos. E aonde nós chegamos através da cultura, não foi por outro meio. Agora, paga-se um preço. Como minha filha, para chegar a major, ela se enclausurou, abriu mão de tudo. Passei tudo. Bom, resumindo isso, para ser mais sucinto, eu tive uma experiência que eu gostaria de compartilhar. Chegou um professor universitário, reservando a integridade física dele, ele me falou assim, um belo dia, botei o dedo na minha consciência e falei, é muito pouco que eu estou fazendo aqui entre quatro paredes. Eu estava questionando isso para ele. A pessoa é funcionário público, faz o seu trabalho, depois volta para casa. Você acha que é bastante? Só financeiramente pode ser, mas é a nossa consciência, com relação às necessidades que nós temos, ribeirinha, quilombola. E ele, quando ouviu aquele discurso, ele falou assim, eu vou me abrir com você, eu não gosto de falar do que eu faço, não gosto de holofote. O professor também não. Mas eu saía da faculdade, ele deve estar me ouvindo, ia para os quilombolas. Eu, como não conheço bem aqui, meu amor sabe, para chegar no quilombola não é fácil. Ele me falou. Não, sabia. Não é, amor? É. Não é fácil. Eu poderia estar descansando, mas eu comecei a trabalhar com aquela comunidade. 7 anos depois, para ser bem sucinto, todo mundo conhece, né? Quilombola, um negão, chegou, bateu no ombro dele assim, olá, professor, tudo bem? Tudo bem, todos os negros e japoneses são parecidos, você me conhece? Bom, eu sou daquela turma, há 7 anos atrás, aquela primeira turma que o senhor começou a dar aula. Ah, sim. Eu quero te dar uma resposta, quero te dar uma satisfação daquele teu trabalho. E uma notícia boa. Ele falou assim, não, pode me contar. Hoje eu sou formado em Direito. O professor, as lágrimas desceram rapidamente. Ele falou assim, calma, professor, não precisa ficar emocionado não, eu quero te falar mais a segunda notícia boa. Qual? A segunda turma tem um que está se formando em Medicina. Ele chorou e eu chorei com o professor. Resumindo, esse nosso trabalho, e eu já tive a oportunidade de conversar com o excelentíssimo senhor prefeito, e inclusive até o ex-secretário também, quando na administração do excelentíssimo senhor prefeito pioneiro, conversei pessoalmente com ele, dizendo o seguinte, isso aqui é um projeto, é uma célulazinha pequenininha, são 3 anos de contrato. E graças a Deus por ter
3 anos de contrato, para não desistir. É um compromisso que eu tenho que ter com 66 anos, cansado. Eu fiquei 2 semanas com problema de coluna que não podia nem... É um menino, rapaz, 66. Mas olha só, trabalhando tanto assim, pegando peso. Mas eu participei de algumas reuniões, quem estiver ouvindo vai saber disso, várias reuniões na Secretaria, tanto de Cultura como de Infraestrutura. É um menino mais novo do que eu. Para implantar uma biblioteca naquela praça. Não uma biblioteca comunitária com um prazo determinado de 3 anos. Por que razão? Depois que se cria uma família naquela livraria, 3 anos de convivência, criamos várias famílias, eu fico imaginando o seguinte, a visão futurística no final desse ano, 2022, que encerra 3 anos de contrato, eu não sei nem se a proprietária vai ter interesse de renovar. Porque não depende da gente, mas a livraria fechou, por quê? O Wilson desistiu? Não, não depende. Ele está pagando aluguel, tudo certinho, fazendo tudo certinho, tudo direitinho. Por isso que eu participei das reuniões e pedi, pelo amor de Deus, não para mim, para a comunidade, implante uma biblioteca pública nessa praça. A resposta inicial, não tem espaço, antes da revitalização. Depois, rapidamente foi fechado, inclusive eu até participei pelos representantes da comunidade mais antiga, que eu estou há pouco tempo aqui, pastor Ferreira, que também está assistindo, obrigado, pastor Ferreira, por ter participado das reuniões. E lá foi apresentado o seguinte, a praça já está com todo o projeto pronto, inclusive com a licitação já concluída, e não tem condição de colocar mais nada lá dentro. Eu fiquei triste. Mas está bom, não posso fazer nada. A praça fechou, foi feita a revitalização, reforma é reforma, mas o que estavam lá de fora, que era os quiosques, foram colocados para dentro do que era novo, era uma reforma. Então a cultura continuou, nada contra. Mas quando você faz uma reforma no seu apartamento, tem que mudar alguma coisa. Mas não foi mudado. Eu fiquei triste até mesmo pelos representantes do poder público de analisar uma biblioteca que necessitaria apenas de 12 metros quadrados, porque eu fiz todo o projeto. Pode ser um quiosque, e dentro do quiosque fazer tipo home, né? É feito isso em vários estados, Kombi, ônibus, tal. Então, fizesse isso e colocaria ali para ficar definitivo. Porque a gente está vendo o resultado de crianças ir para lá e perguntando, tio, eu posso ficar aqui sentado aqui na biblioteca para estudar? Aqui é o lugar mais apropriado. Teve um aluno que falou assim, aqui é o meu lugar, não foi, amor? Aqui é meu mundo. É o meu mundo. É meu mundo. Olha que coisa Sim, Wilson. Agora, rapidinho. O secretário que o tempo está correndo. Tá bom, eu estou explanando tudo isso para Aí explicar o coloca aí. seguinte. Não foi possível, tá, beleza. Só que através desse projeto da Lei Rouanet, nós fomos beneficiados. E a segunda rodada de conversação foi o seguinte. Já que não tem, porque já foi feita a licitação, me garante pelo menos um espaço. Excelentíssimo senhor, doutor Daniel, o senhor está assistindo isso, o senhor sabe disso. Me garante pelo menos um espaço que eu tenho dinheiro, eu vou investir, pode colocar o nome até da prefeitura, eu não estou me importando com isso, porque eu não quero holofote, mas beneficia os jovens, que isso é tão importante, para a gente desviar esses jovens de um caminho errado. Porque quando a mente está ocupada com coisas boas, mas não consegui resposta até agora. O apelo que eu estou fazendo aqui ao vivo, que o excelentíssimo senhor prefeito doutor Daniel, juntamente com sua equipe na área cultural, faça isso, porque nós estamos numa contagem regressiva. Está faltando 9 meses para encerrar o contrato. E eu fico com o coração partido. Alguém chega na livraria, está fechado. Pode ser um bar, pode ser qualquer outra coisa, e os jovens vão ficar frustrados. Então eu estou fazendo esse apelo ao vivo, que alguém possa, pelo menos, abraçar essa ideia de colocar uma biblioteca pública ali para os jovens, porque ele está vendo o resultado. Perfeito, importante. É isso. Bom, Fala, rapidamente, é importante frisar, viu, Wilson, uma grande satisfação estar aqui com você, viu? Você é um idealizador e a gente vive de sonhos, né? Se a gente sonha transformar nossa sociedade, a gente tem que ser aquele beija-flor que quer apagar um incêndio na floresta. Se todos os beija-flores se unirem, apagam o incêndio. Se todos nós nos unirmos, certamente nós teremos uma educação de vanguarda. A minha história é muito diferente da sua. Eu nasci e me criei num bairro pobre, estudei, passei por todo o meu ensino na escola pública, desde o primeiro grau até a faculdade na Universidade Federal do Pará. Então eu não tenho dúvida, Wilson, que a educação é a salvação do mundo, é a esperança de todos. Mas em relação ao que você falou do seu projeto, é importante salientar que você apresentasse um projeto, né,
não só para a Secretaria de Cultura, porque isso aí é alçada da Secretaria de Cultura, mas de repente até para a própria Secretaria de Educação, para a gente poder analisar, né, tecnicamente, porque isso tem que passar por um estudo técnico de viabilidade, né, orçamentária, pedagógica, para saber realmente até que ponto, sem dúvida nenhuma, pode se avançar nessa construção. Mas eu entendo que é perfeitamente possível, eu acho que a Ananindeua precisa, e eu tenho certeza que o nosso prefeito está sensível a essa causa, não tenha dúvida. Tanto é que já se cogitou uma biblioteca móvel, eu acredito que você logo ouviu falar, logo no início da gestão, mas por questões legais não foi possível ir para frente, mas o prefeito sem dúvida nenhuma está atento e nós levaremos isso. Complementando, na segunda-feira nós estivemos reunidos com o prefeito, o Instituto IETAM daqui de Ananindeua, que vai levar cursos profissionalizantes a todos os jovens, inclusive adultos, curso de aperfeiçoamento, né, para aqueles profissionais que hoje já, por exemplo, o profissional já é mestre de obra, mas ele nunca fez um curso na vida, ele é mestre de obra pela vida, né, formado de formação da vida, mas ele nunca teve um certificado, nunca participou de um curso. Nós vamos proporcionar, o município vai proporcionar isso, para que ele possa justamente fazer o curso. Ele não tem a teoria, ele tem a prática, ele vai ter a teoria e vai ter a certificação para enriquecer o currículo dele, para enriquecer culturalmente, para ele poder justamente até incentivá-lo a procurar outros cursos ou quem sabe até uma faculdade. Então, nós já estamos na tratativa disso, se Deus quiser, nos próximos dias, aí, no próximo mês, o município, através do governo do Dr. Daniel, vai estar proporcionando isso a todos os cidadãos de Ananindeua. E conte com a gente na educação, com o seu projeto, que a gente puder ajudar, que a gente puder levar o conhecimento do nosso prefeito, do nosso secretário Leila, para poder fazer uma avaliação do seu projeto, a gente está à disposição. Eu agradeço de coração. É isso, gente, tá vendo ao vivo, o programa aqui vai ser isso, cara a cara, frente a frente. Da hora pro entendeu? Já 11h44 na nossa grande Ananindeua e grande Belém, né? Daqui a pouco eu vou dar o clima, né? Ali não tem o clima. Tem o clima ali, cara? Aquele 24 é o clima. Mas aqui no estúdio, né, cara? Aqui tá 24 graus. Eu tava falando, viu, Wilson, Liari, Nazaré e Vagora aqui. Está acontecendo um negócio interessante. Eu conversando com o Silé, a gente no carro, né? Eu falei, Silé, eu estou reparando que a temperatura de Ananindeua, ela está batendo 23 graus, geralmente de manhã cedo. E à noite, para quem é da região norte, sabe que isso é quase glacial, né? E ela dá aumentada para 26, mas teve um dia de tarde que estava 24. Aí a gente está começando a publicar em rede social. Falou, rapaz, eu também me interesso por esse negócio de clima e tal. Mas se a gente parar bem, rapaz, o clima é um negócio pesado. 24 está muito bom, né? Principalmente para mulher que não gosta de calor, né? Para quem não gosta de calor, tá batendo. Ainda não bateu, olha, agora mesmo tá 28, aqui, gente, tá 28, tá vendo? Pra quem tá acostumado lá fora, aqui tá 24, 28, tá tendo 23, 28, entendeu? Aí minha filha falou que no Rio tá 40, a sensação, a sensação térmica. E aí, 36, 37, em janeiro, a gente viu até a chuva lá na minha terra, na Bahia, que saiu destruindo o meio mundo. Lá em Minas Gerais, as barreiras, tudo isso é o clima, é a natureza, né? Aí eu fico observando, quando cai mesmo a chuva, eu digo, rapaz, será que vai chover? Tal, e algumas áreas tem ali. E o clima é interessante. E a Ananindeua tem esse clima gostoso, né, de 23, que está dando 23. Também quando bate 30, 31, o bicho esquenta. Mas pelo menos aqui chove, né? Tem lugar que leva isso, como lá no Rio, tem um bocado de dias. Brasília, 3 meses sem chover. Eu passei em Brasília. E a umidade relativa agora em fevereiro, eu passei em Brasília. Muito baixo. Minas e tal. Aí o clima, rapaz, o clima é um negócio assim, graças a Deus aqui em Ananindeua chove, mas aqui seca, né? Choveu e... Agrada gregos e troianos. Agrada gregos e troianos, entendeu? E baianos. Até a administração aqui, a Ananindeua que sempre teve... Carioca. A Ananindeua que sempre teve, viu, ela sempre teve um índice de saneamento baixo, né? Mas é o que a gente vê, o secretário falou, a Ananindeua virou um canteiro de obra. E essa administração, ela está apostando nessa questão de melhorar o saneamento. Está fazendo, né? Infraestrutura. Canal Maria Guaçu aqui próximo, entendeu? ali no lado do sul. O Ariri, eu estava vendo, tá bonito aquele negócio. Exatamente. Um detalhe de informação que eu obtive em 2020. É bom a gente apurar, né? Então, um dia qualquer informação tem que apurar. Que Belém é a 4ª cidade que mais lê.
sabiam disso? Mas o quê? A quarta cidade que mais lê no nosso país. Olha, muito bom. bom. Eu fiquei assim, até falei, meu amor, todo mundo Para piar, porque Belém, Ananindeua é quase junto. Então, Ananindeua deve estar nesse pacote. Belém, Ananindeua, grande Belém, né? Vamos talvez, quem saiba, Ananindeua seja quarto e Belém está pegando a reboque. Existem mais coisas que a gente tem que porque citar. A educação no município despontou do ano passado. Nós tivemos um boom muito grande, né? Nós tivemos, saltamos aí de 38 mil matriculados para mais de 40 mil agora em 2022, né? Então, isso é um número muito importante. Isso evidencia que nossa evasão aí está zero, né? Então, o Enem também se destacou muito, tem uma professora que está ajudando muito aqui então, ou seja, graças a Deus, a Ananindeua, como sempre, vem se destacando. E eu quero passar também uma observação para os jovens. No estado onde eu estou, a gente está cometendo algumas gafes, a gente erra muito. 2 jovenzinhas estavam na nossa livraria. E meu amor, olhando assim pelo tempo, perguntou assim, você está procurando o livro para o Enem? Que era concorrência muito naquele período, estava próximo do Enem. Ela falou assim, não, já sou formada, inclusive em medicina. Eu falei assim, amor, agora a gente não vai errar para baixo, a gente vai errar para cima. Todo mundo que entra aqui é doutor. Aí todo mundo começou a rir, a gente não vai errar mais. Minha filha é concursada, aí ela quando chegou para se apresentar na escola, já que pegar essa deixa, aí ela novinha, agora que fez 27 anos e tal, ela não vou ficar falando tanto que pai acaba. Ela já tem mestrado e tal, e chegou lá, tal, aí a secretária, eu estava com ela, que foi em outro estado, aí eu fui levar ela e tal, aí daqui a pouco a secretária de escola, você vem ver a questão de matrícula lá para aula. Não, eu sou professora, eu já sei que você não está aqui. E ela hoje já tem, minha filha tirou o mestrado dela, com 24 anos ela estava no mestrado. Então, doutor, mas deixa lá, o assunto é minha filha aqui. Não, pai babão é horrível. Secretário, eu queria saber do senhor como é que está. Eu já falei da questão da grade escolar, também eu queria saber, porque parece que tem um processo de reforma de escola, né? Pelo menos a que a gente cobriu, né, Silé? Que a gente também faz, nós temos nosso televisão, rádio e nossas páginas, né? Deu debate, por sinal, é da minha equipe, e o Jornal de Ananindeua, que é o jornal mais antigo do município aqui. O editor-chefe, né? Da cidade. Fazer uma propaganda aqui pro Silé para ver se ele me paga meu salário, né? Ele paga em dia, viu, gente? Eu não estou dizendo não, mas se ele puder dar um jeito. Encaixar, inclusive, a pergunta que eu fiz para o secretário agora há pouco também, a questão da qualidade das obras que estão sendo implementadas. É isso que eu queria saber. Como é que está? O espaço físico é de primeiro mundo. A gente tem se cara. Assustado, né? Chega lá, a unidade de saúde, não vou nem comentar que eu tomar, mas as escolas a gente se assusta. O padrão que está tendo. Quem viu antigamente, não vou entender, mas hoje em dia. A própria estrutura. Padrão de rede privada. Nesse ponto, o doutor Daniel está... Nesse ponto também. Também. Mais um ponto, o doutor Daniel sempre tem batido muito forte, cobrado, né, de todos os servidores, né, é a questão da qualidade. E a qualidade, sobretudo a qualidade, sem dúvida nenhuma, estrutural, que é o que ele está fazendo, buscando recursos para estruturar. E aí você vê hoje as nossas escolas, né, inclusive vou dar aqui o exemplo hoje da creche Irmã Dulce, que está sendo referência com quintal pedagógico, né, quintal pedagógico é uma referência hoje no estado do Pará, né, uma das únicas creches que tem quintal pedagógico aqui, né, uma estrutura incrível que não existe em nenhuma rede privada de ensino. Não existe. É desafiador o que foi feito, né, mas é aquela posição marcante que o doutor Daniel tem deixado, é justamente de investir e não ter economia nesse investimento quando se trata de educação. Valorização na estrutura e valorização no servidor para justamente reverter em resultado, que é isso que ele tem cobrado. Né? Ele está dando a estrutura, valorizando o servidor, mas quer o resultado. Ele quer educação com a qualidade, ele quer que o aluno realmente seja alfabetizado, ele quer que o aluno realmente tenha progressão instrucional, né? Para que justamente a gente possa fazer o que o índice do município ele suba. Já houve um aumento do índice e, se Deus quiser, nós avançaremos em 2022. E falando nas reformas, a ideia é, no máximo, até o final do mandato do doutor Daniel, todas as escolas estarem reformadas no município. Pois é, minha gente, nós estamos já de 11 horas e 52 minutos da nossa querida Ananindeua, a cidade da indústria e do progresso, viu, secretário?
Eu gostaria das considerações finais do secretário e do nosso companheiro Wilson Nazaré. Nós temos 4 minutos para que a gente possa nos dar o checkmate de hoje, né? O Wilson Liares, Nazaré, as considerações finais de vocês todos. Tá? Bem, eu quero agradecer essa aula que vocês deram para a gente. Foi um grande prazer estar aqui junto com o secretário do nosso município, né? É muito bom e estamos aqui muito satisfeitos, né? Muito agradecidos, né? E desde já, obrigada e até a próxima. A NASA Will está aberta a todos, de braços abertos esperando vocês, tá? Wilson. Eu quero agradecer pelo convite também a todos os ouvintes. É uma honra poder estar nesse programa. Ao mesmo tempo ao lado do secretário, que a gente fala a mesma língua, né? Fala de educação. Sim. Porque eu não gosto de misturar uma coisa com a outra. A educação já é tão complexa, né? Se entrar outras coisas, ideologia, então isso complica, né? Eu fico realmente lisonjeado, né, de estar podendo participar desse programa e ao mesmo tempo contribuindo de alguma forma, mesmo que seja bem singelo, mas essa é a contribuição significativa que vai ser perene para todas as gerações. Doutor Fábio. Primeiramente quero agradecer a todos os nossos ouvintes, né, que estão nos honrando, né, com a nossa audiência, e a audiência das redes. Né, das redes sociais, do meu Instagram. Para quem não me segue ainda, é @Fábio Rogério Moura. Eu tenho dois Instas e o outro Fábio Moura Oficial. Me sigam lá, viu, Wilson também, quero deixar o convite. Muita satisfação, muito honrado. Parabéns pelo projeto de vocês, vou lá visitar. Uma obrigação minha ir lá visitar. E vai ser uma satisfação conhecer lá o projeto de vocês. Tá bom? Obrigado, Rui, obrigado, Silé. Estou à disposição, quero agradecer, parabéns pelo espaço e estarei aqui com vocês sempre, né, me colocar à disposição de toda a população de Ananindeua, como secretário adjunto da CEMED, como advogado e como cidadão ananideuense também, né, e amigo de todos. Muito obrigado e, se Deus quiser, até a próxima semana. Já compromissado. Você já tem o compromisso de estar aqui na bancada, viu, doutor? Para o pessoal ligar, dar informações, diz que a questão jurídica. Perfeito. E outros assuntos da área aí. Gente, deixa eu falar para... Juntos somos mais fortes. Nós temos uma notícia muito boa agora, que vai passar para o Baiano, né? E extraordinária notícia. No próximo programa, a gente conversou sobre sorteio. Eu, pessoalmente, não gosto de sorteio, não sou chegado a sorteio. Então, a gente recebeu um apoio aí do pessoal da Ação Cidadania contra a Fome, com um convênio. Eles têm um convênio com a Petrobras, nós temos um convênio com a Ação Cidadania. Então, eles fizeram uma doação para a Associação de Empresas de Ananindeua de alguns cupons de Vale Gás. Então, nós vamos doar, nós não vamos sortear. Eu digo, esse negócio de sorteio é complicado. A gente vai ficar aqui no próximo programa. Quem ligar primeiro, ganha, leva. Perfeito. Não é melhor? E vou trazer outras novidades também. O secretário já está sabendo. Viu, gente? Então, a gente vai estar aqui já com essa novidade e a gente convida as pessoas a estar participando do programa na próxima terça-feira, né? Sexta. Fala aí, mano. Diz aí, termina. Na próxima decano. Na próxima sexta-feira nós estamos de volta aqui com o programa A Comunidade Está no Ar e trazendo essas notícias maravilhosas com a participação da Olímpia Silva, né, líder comunitária, e também do contador doutor Edilson Lira. Gente, tenham um final, uma boa tarde para todos vocês. Papai do Céu nos abençoe, um beijo no coração. Tchau, tchau.